Tem algo no ar que não tá certo, e quem acompanha o Santa Cruz sabe do que eu tô falando. O empate em casa com o Santa Cruz do Rio Grande do Norte escancarou um time que parece ter perdido o rumo justamente no momento mais crucial da temporada. E olha que o empate só veio nos acréscimos num pênalti convertido pelo Thiago Galhardo, que, pra ser bem sincero, fez uma partida apagada. Galhardo, inclusive, perdeu um gol feito daqueles que qualquer atacante minimamente atento colocaria pra dentro. E se não fosse esse pênalti no final, o Santa teria amargado uma derrota dentro do Arruda, diante de um adversário que luta na parte de baixo da tabela. Mesmo com o empate, o Santa segue na liderança do grupo A3 com os mesmos 24 pontos do Central, mas com saldo de gols melhor. Só que essa liderança é mais simbólica do que efetiva, o time vem caindo de rendimento e o pior, se distanciando dos líderes gerais da Série D, o que pode custar caro lá na frente na fase de mata-mata. Enquanto isso, o Central empatou fora de casa com o América de Natal em 0-0, um resultado que garantiu a classificação das duas equipes. O Santa e o Central já estão garantidos na próxima fase, mas a Patativa vem com uma entrega muito maior. O Central tá invicto, há várias rodadas ganhou do próprio Santa e segurou o América fora de casa. É um time que tá crescendo na hora certa. Já o Santa parece ter estagnado. O que mais preocupa é que vem aí 2 jogos complicadíssimos, primeiro contra o Horizonte fora de casa e depois contra o 13 fechando a primeira fase. 2 confrontos onde o Santa vai precisar mostrar muito mais do que vem mostrando se quiser realmente sonhar com o acesso. E aí entra o ponto principal dessa história, tem algo estranho rolando, algo fora do normal. Pode ser questão de bastidores, pode ser a indefinição sobre a SAF, pode ser problema com salários. A verdade é que o time não tá com aquela pegada. Falta entrega, falta raça, falta sangue nos olhos. O torcedor percebe isso. E mais do que isso, o torcedor se incomoda. A própria presença da torcida no Arruda foi baixa, pouco mais de 8 mil pagantes, num jogo que poderia consolidar a liderança e dar moral pro time. Isso mostra que a relação entre time e torcida tá abalada. Tem protesto nas redes sociais, tem boicote, tem desconfiança. E enquanto essa situação não se resolve, o Santa segue patinando. No meio de tudo isso, o técnico Marcelo Cabo também não ajuda. O treinador vem cometendo erros repetidos, principalmente nas escalações e nas alterações durante os jogos. Contra o Santa Cruz de Natal, ele tirou o João Pedro e não colocou nenhum meia de criação no lugar. Resultado: o time ficou sem transição, sem ligação entre defesa e ataque. Ficou dependendo de bola levantada na área de cruzamento na marra, sem nenhuma jogada trabalhada pelo meio. E a gente sabe, chuveirinho constante favorece a zaga que tá sempre de frente. O atacante geralmente recebe de costas pressionado. É uma tática que não funciona contra defesas organizadas e o Santa esbarrou justamente nisso. Além disso, tem jogador pedindo passagem e simplesmente não tá recebendo chance. Matheus Melo, por exemplo, é um meia que tem qualidade de visão, de jogo boa bola parada, mas vive sendo preterido. Outro nome é o William Júnior, que nem entrou. Enquanto isso, quem tá jogando não tá entregando. João Pedro, por exemplo, depois que teve o acerto com o Vila Nova, caiu demais de rendimento. Não tem mais aquela disposição, aquela entrega. E mesmo assim, começou como titular. Já é a 3ª ou 4ª vez que ele entra mal em campo e Marcelo Cabo insiste. Isso pro torcedor soa como teimosia ou até falta de comando. E quando a gente olha o jogo como um todo, fica ainda mais evidente que o Santa Cruz foi ineficiente. No primeiro tempo, o time até começou tentando pressionando, mas faltava pontaria. Teve chute do Gabriel Galhardo que passou longe, tentativa de longa distância do João Pedro, mas nada realmente perigoso. Enquanto isso, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte foi lá e numa bola cruzada na área, marcou com o Eduardo de cabeça. A defesa do Santa ficou olhando, falhou geral. O goleiro Felipe Alves até tentou, mas não deu. Aliás, Felipe Alves ainda fez boas defesas no jogo e foi um dos poucos que se salvaram. No segundo tempo, o Santa tentou de novo. Teve chute do Thiaguinho, do Giovani e do Natan do Tota, mas nenhuma jogada bem construída. Era tudo na base da tentativa individual sem articulação. Quando finalmente conseguiu um lance de maior perigo, veio o pênalti. O zagueiro adversário abriu o braço na área, o árbitro estava em cima do lance e marcou. Thiago Galhardo cobrou bem, colocou lá no cantinho e empatou.
Mas, sinceramente, foi um prêmio excessivo para quem pouco fez em campo. A sensação foi mais de alívio do que de comemoração. No fim, o placar de 1-1 foi justo, mas escancarou a falta de repertório ofensivo do Santa. Não dá para depender só de bola aérea, não dá para viver de lampejos. Um time que sonha com o acesso precisa ter padrão, precisa ter opções, precisa saber se reinventar dentro do jogo. E hoje o Santa Cruz parece preso num modelo que não funciona mais. Fica previsível, fácil de marcar sem criatividade. E quando o adversário fecha a casinha, não tem plano B. E o que mais chama a atenção é que esse time que começou o campeonato embalado, agora chega na reta final em queda. Isso é preocupante porque a fase que vem a seguir é eliminatória, é mata-mata. E nesse tipo de confronto não dá pra vacilar. Um jogo ruim pode colocar tudo a perder. O Santa precisa reencontrar sua melhor versão agora, não depois. Precisa entrar em campo com outra postura, com mais intensidade, com mais concentração. O elenco não é ruim, tem peças interessantes, jogadores experientes, jovens promissores, mas precisa de comando, de organização, de motivação. E nesse momento parece faltar um pouco de cada. A própria comissão técnica precisa rever conceitos, ajustar peças, repensar escolhas. Não é possível que o torcedor veja o problema e quem tá lá dentro não enxergue. E quando isso acontece, o ambiente começa a azedar. Começa a haver cobrança interna, pressão, desconfiança. A torcida, como sempre, está fazendo sua parte. Mesmo com todas as dificuldades, está ali apoiando, cobrando, protestando quando precisa. E não é por menos. O Santa Cruz é um clube gigante de história de camisa pesada. Não pode se contentar com pouco. Não pode aceitar essa postura apática. Precisa entrar em campo para vencer, para impor respeito, para mostrar quem manda. Principalmente jogando no Arruda. O que vimos nessa última rodada foi um retrato preocupante. Enquanto o Central cresce, ganha moral e engata sequência invicta, o Santa parece andar para trás. Se não ligar o sinal de alerta agora, pode ser tarde. Demais! O horizonte tá cheio de armadilhas. E o próximo adversário, inclusive, é o próprio Horizonte fora de casa. Um time que ainda briga por vaga, que vai vir mordido jogando a vida. E se o Santa repetir a atuação dessa rodada, vai sofrer. Depois disso, ainda tem o 13, outro time tradicional, que mesmo não vivendo grande fase, pode complicar. São 2 testes de fogo antes do mata-mata. 2 jogos que vão mostrar se o Santa tem mesmo condições de brigar pelo acesso ou se vai repetir os erros de anos anteriores morrendo na praia. É hora de acordar, hora de reagir, hora de jogar como grande, porque se não for agora, pode não haver depois. E aí quando a gente começa a olhar os detalhes, o que salta aos olhos é como o Santa Cruz se tornou um time previsível. É basicamente a mesma formação, os mesmos erros, o mesmo roteiro em quase todos os jogos. É um time que começa tentando propor o jogo, mas que não tem repertório para furar uma defesa mais organizada. Os adversários já entenderam como o Santa joga, marcam forte, o meio fecha os espaços por dentro e deixam o time se perder nos cruzamentos laterais. E é justamente isso que vem acontecendo rodada após rodada. O time gira a bola, vai até a ponta, cruza na área e espera um milagre. Mas milagre não acontece toda hora, ainda mais quando se depende de atacantes que estão isolados ou mal posicionados. Isso é trabalho de campo, é tática, é responsabilidade do treinador. E olha que o elenco do Santa não é fraco, dá pra montar um time competitivo, mas falta coragem nas decisões, falta ousadia. Marcelo Cabo, por exemplo, tem uma característica muito clara, é conservador. Prefere manter peças que não rendem, a apostar em alternativas que poderiam mudar o panorama do jogo. O caso do Matheus Melo é emblemático. O garoto tem qualidade, tem visão, sabe articular jogadas, mas continua sendo ignorado. E nem é por falta de espaço. Em vários momentos do jogo dava pra perceber que o time carecia de um meia pensante, alguém pra construir, pra organizar, pra dar ritmo. Mas não. O treinador opta por manter 2 volantes e encher o ataque de pontas. Resultado: time espaçado sem conexão entre os setores dependendo de ligação direta. E nesse estilo, quem sofre é o time, quem se irrita é o torcedor. Outro problema evidente é o desempenho físico. O time tá cansando cedo demais. No segundo tempo contra o Santa Cruz de Natal, ficou nítido que os jogadores estavam sem perna, não conseguiam mais pressionar nem reagir com rapidez. Isso pode ser desgaste físico acumulado, pode ser falha no trabalho de preparação ou até reflexo de um ambiente tenso nos bastidores.
A gente sabe como as coisas funcionam. Quando o extracampo não tá bem, o rendimento dentro de campo despenca. E o torcedor já começa a levantar essa dúvida. Será que os salários estão em dia? Será que a indefinição da SAF está mexendo com o psicológico do grupo? São perguntas que pairam no ar e que só aumentam a pressão sobre o clube. E a questão da SAF, aliás, virou um ponto sensível. O torcedor não é bobo, entende o momento do clube, sabe da importância de uma reestruturação, mas também não quer ser feito de trouxa. Por isso, o protesto nas redes sociais, o boicote de parte da torcida, a presença tímida no estádio. O público de pouco mais de 8.000 pessoas num jogo que podia selar a liderança mostra que a paciência do torcedor está no limite. E com razão. O Santa Cruz é um gigante adormecido, um clube que deveria estar pelo menos brigando na Série B, mas vive nesse looping de frustração, promessas não cumpridas e campanhas que empolgam no início, mas morrem na reta final. O jogo contra o Santa Cruz de Natal foi um exemplo claro disso. Um primeiro tempo em que o time até tentou, teve volume, mas faltou precisão. A defesa adversária marcou bem e numa das poucas chegadas ao ataque, abriu o placar com uma cabeçada do Eduardo, jogador revelado no próprio Santa. A famosa lei do ex. A zaga do Santa ficou olhando estática. Falha geral. O goleiro Felipe Alves ainda tentou salvar, mas não deu. E aí o time se perdeu. O nervosismo bateu, a ansiedade tomou conta. A partir daí virou um festival de erros. Cruzamento sem direção, chute pra fora, passe errado. Só nos acréscimos veio o empate naquele pênalti que pra muitos nem existiu. O juiz viu o braço aberto do defensor e marcou. Galhardo foi lá e converteu, mas o empate teve gosto de derrota. O torcedor saiu frustrado com a sensação de que o time não tem mais gás nem ideia, e aí a gente olha na classificação e vê o Santa em primeiro, mas é um primeiro lugar ilusório. O Central tá com a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias e só perde no saldo de gols. E o Central vem crescendo. É um time que tem mostrado consistência, que sabe o que faz em campo, ganhou do Santa Cruz, segurou o América fora e tá embalado. Se a primeira fase tivesse mais 2 ou 3 rodadas, a liderança certamente mudaria de mãos. E é isso que assusta. O Santa começou muito bem, tinha tudo para disparar, mas estacionou. E agora parece estar correndo atrás do próprio rabo, tentando reencontrar o bom futebol numa fase em que cada detalhe faz diferença. O próximo jogo contra o Horizonte é decisivo. E vai ser fora de casa. O Horizonte ainda briga por classificação, vem de bons resultados e joga com a faca nos dentes. Vai ser pedreira. O Santa vai precisar mostrar atitude e postura à vontade. Vai ter que entrar ligado do primeiro ao último minuto. Não dá mais pra vacilar. Já passou da hora de parar de testar, de improvisar. Agora é decisão. Cada ponto pode definir quem vai decidir em casa, quem pega adversário mais forte, quem tem vantagem no mata-mata. E a gente sabe como isso pesa. Depois vem o 13, um adversário tradicional, que mesmo sem fazer grande campanha, é perigoso. Principalmente se o Santa entrar desligado, como tem acontecido. Esses 2 jogos vão servir de termômetro, vão mostrar se o time realmente tem chances de brigar pelo acesso ou se vai ser mais um ano de frustração. E o torcedor tá cansado disso. Tá cansado de ver o time começar bem e morrer na praia. Tá cansado de promessas vazias. O Santa precisa resgatar a sua identidade? Precisa ser aquele time valente que não se entrega, que joga com alma? O elenco tem suas limitações, claro, mas não é um elenco ruim. Tem jogadores experientes, tem juventude, tem qualidade. O que falta é encaixe, falta ideia de jogo, falta padrão. E isso é responsabilidade da comissão técnica. Marcelo Cabo precisa tomar decisões corajosas, precisa mexer no time, testar novas formações, dar chance a quem merece. Se continuar insistindo no mesmo, vai colher os mesmos resultados. E aí não adianta reclamar depois. Futebol é momento, e quem não aproveita o momento é atropelado. E se tem uma coisa que irrita o torcedor, é ver jogador caminhando em campo. Falta aquela entrega, aquela disposição. O Santa Cruz sempre foi conhecido por ser um time aguerrido, com jogadores que suavam sangue pela camisa. Hoje a impressão é de um time apático, acomodado. Isso precisa mudar, precisa voltar a ter raça, vontade, briga por cada bola. É isso que empolga a torcida, que contagia, que transforma o Arruda num caldeirão. No fim do jogo, a decepção era visível. O semblante dos jogadores, a reação da torcida, o clima no estádio. Tudo indicava que tem algo errado. E não é só uma questão tática ou técnica.
É algo mais profundo? É a falta de sintonia, a ausência de propósito. E isso num clube como o Santa Cruz é inaceitável. Não se joga apenas por jogar. Se joga por uma causa, por uma história, por uma nação apaixonada. É preciso entender o peso dessa camisa. A diretoria também precisa aparecer. Não dá para ficar em silêncio enquanto o time patina. Tem que vir a público esclarecer a situação da SAF, falar sobre os salários, mostrar que existe um plano. A torcida quer transparência, quer comprometimento. E mais do que isso, quer atitude. O Santa Cruz não pode mais viver de esperança. Precisa de ação, de decisão, de comando. Chega de desculpa, de empurrar com a barriga. É hora de mudar. O que vem pela frente não vai ser fácil. São 3 mata-matas para subir. 3 batalhas onde cada erro pode ser fatal. Por isso o time precisa chegar forte, confiante e bem treinado. Precisa ter alternativas, soluções. Não dá para depender só do talento individual. Precisa jogar como time, com coletividade, com estratégia. E o primeiro passo é reencontrar o bom futebol já nas próximas rodadas. O torcedor continua acreditando. Mesmo desconfiado, mesmo cansado, ele continua ali. Porque o amor pelo Santa Cruz é maior do que qualquer fase. Mas esse amor precisa ser respeitado, precisa ser correspondido. E a melhor forma de fazer isso é com entrega, com raça, com vitória. O Santa precisa voltar a ser o Santa que todos conhecem. Aquele time que emociona, que arrepia, que faz história. E isso só vai acontecer quando cada jogador entender que vestir essa camisa é uma responsabilidade gigantesca. E que dentro de campo não basta estar presente. É preciso fazer valer. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol pernambucano, um rumor vem ganhando força e promete abalar as estruturas do Arruda. Segundo fontes próximas ao clube e ao empresário Ronaldo Nazário, o fenômeno teria feito uma proposta inédita e bilionária para assumir o comando do Santa Cruz Futebol Clube, o ex-craque da seleção brasileira que já é dono do Real Valladolid na Espanha e da SAF do Cruzeiro, estaria de olho em mais um gigante adormecido do futebol brasileiro para expandir seu império esportivo. A proposta, ainda mantida sob sigilo, teria chegado à diretoria coral nas últimas semanas e envolveria cifras jamais vistas na história do clube. O valor, segundo sussurros nos corredores do Arruda, incluiria não apenas a compra da SAF do Santa Cruz, mas também investimentos pesados em infraestrutura, categorias de base e modernização do estádio e uma reestruturação completa do departamento de futebol. A escolha do Santa Cruz Clube de Massa, com uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, não seria por acaso. Fontes ligadas ao staff de Ronaldo teriam identificado no tricolor do Arruda um diamante bruto, um clube com enorme potencial de engajamento histórico grandioso e um mercado regional carente de investimentos de alto nível. A ideia seria repetir em solo nordestino a estratégia já usada por ele no Cruzeiro, onde foi responsável por uma guinada financeira e esportiva que colocou o time de volta à elite do futebol nacional. Ainda é cedo para cravar qualquer decisão, mas a simples possibilidade de Ronaldo assumir o comando do Santa Cruz já está mexendo com o imaginário da torcida. Grupos políticos dentro do clube já estariam se movimentando, ora com entusiasmo, ora com receio diante do impacto que essa mudança radical poderia causar. Há quem veja no movimento uma salvação histórica para o clube, atolado em dívidas e preso nas divisões inferiores. Outros temem perder a essência do clube do povo, em meio à modernização corporativa. Ronaldo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas fontes próximas garantem que as negociações estão em estágio avançado. Enquanto isso, o burburinho não para de crescer nas redes sociais e nas arquibancadas. Será que o fenômeno vai mesmo desembarcar no Arruda? O torcedor coral, entre a esperança e a cautela, aguarda o próximo capítulo dessa novela bilionária. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.